Bom, primeiramente, bom dia. O meu grupo é composto por mim, Gabriela de Paula, Graziele Pablini, Tawane Siqueira, João Vitor, Pablo Joplin e Gabriele Cristine. Bem, a nossa apresentação vai ser sobre funções exponenciais e equações exponenciais. Bom, fiquem com o vídeo. Equações exponenciais. Bom, a equação exponencial ela é um caso particular das equações. E equação nada mais é do que uma sentença matemática que possui uma igualdade e pelo menos uma incógnita. Bom, para a gente resolver as equações, a gente tem que encontrar os valores que faz com que a sentença matemática seja verdadeira. E com as equações exponenciais não é diferente. Temos o objetivo de igualar as bases dos dois lados da igualdade para que seja possível igualar os expoentes da equação. Bom, uns exemplos de equação exponencial é 32 igual a 2x. A nossa incógnita é o x e temos a igualdade. E também outra é o 5x mais 3 igual a 625. Também temos a nossa incógnita e também temos a nossa igualdade. Também temos o 6 elevado a x mais 3 igual a 720. Então, temos a incógnita no expoente do 6. Conceito de função exponencial, que é o seu domínio e o conjunto dos números reais. E o seu contradomínio, que é o conjunto dos números reais positivos diferentes de zero. E a função exponencial é utilizada para descrever e modelar o comportamento de várias situações do nosso dia a dia, como a matemática financeira, em situações que envolvem juros compostos e até mesmo a reprodução de culturas de bactérias. Por exemplo, são os novos casos do Covid-19, que durante a pandemia de 2020 aproxima-se muito de um comportamento exponencial. Bom, a lei de formação da função exponencial, que eu vou colocar logo aqui no quadro para vocês, é f entre parênteses x, que é igual a ax, que podemos gerar um gráfico crescente ou decrescente, claro, dependendo do valor da base a. E a função inversa da função exponencial é a função logarítmica, que até a fórmula mais usada é o log b, entre parênteses b elevado a x igual a x, que eu vou estar colocando aqui no quadrinho para vocês. Após o início de experimento, o número de bactérias de uma cultura é dado pela expressão Nt igual a 1200 elevado a 20,4T. Quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 19.200 bactérias? Nt é igual a 1200 elevado a 20,4T. Nt é igual a 19.200. 1.200 elevado a 20,4T é igual a 19.200. 20,4T é igual a 19.200 dividido por 1.200. 20,4T é igual a 16. 20,4T é igual a 24. 0,4T é igual a 4. T é igual a 4 dividido por 0,4. T é igual a 10. A cultura terá 19.200 bactérias após 10 horas. Construa os gráficos das funções. A. Fx é igual a 3x. Como A maior que 1, então essa função é crescente. Para construir o gráfico, vamos construir a tabela com alguns valores numéricos da função. Após encontrar alguns valores numéricos, é possível representar no plano cartesiano o gráfico da função. Nesse caso, a base é menor que 1, ou seja, 0 menor que A menor que 1. Logo, o gráfico será decrescente. O fato de ele ser decrescente não altera o método que utilizaremos para construí-lo, assim como foi feito no outro. Encontraremos alguns valores numéricos. Após encontrar alguns valores numéricos,
é possível representar o plano cartesiano, o gráfico da função. Função exponencial é aquela que é a variável que está no expoente e cuja base sempre maior que zero e diferente de 1. Essas restrições são necessárias, pois 1 elevado a qualquer número resulta a 1. Assim, em vez de exponencial, estaríamos diante de uma função constante. Além disso, a base não pode ser negativa, nem igual a zero, pois para alguns expoentes a função não estaria definida. Por exemplo, a base é menos 3 e o expoente 1 dividido a 2, como o conjunto dos números reais não existe a quadrada de número negativo, não existiria imagem de função para esse valor, como mostrei no exemplo. O gráfico de função exponencial, desta função passa pelo 0,1, pois todo número elevado a zero é igual a 1. Além disso, a cuja exponencial não toca no eixo x. Na função exponencial, a base é sempre maior que zero, portanto a função terá sempre imagem positiva. Sendo assim, não representa a pontos quadrantes A3 ou a xz. Imagem negativa.